O que aconteceu com Jesus entre os 12 e os 30 anos? Este é um dos maiores mistérios da história. Você já se perguntou o que aconteceu com Jesus durante esses anos? Neste vídeo, exploramos todas as hipóteses, especulações e teorias sobre esse período misterioso da vida de Jesus, conhecido como os anos silenciosos de Jesus. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo desconhecido. Fique até o final para descobrir as teorias mais intrigantes sobre esses anos perdidos de Jesus. Olá, eu sou Gabriel Santos e hoje vamos explorar um tema fascinante e menos abordado: a juventude de Jesus. Primeiro, conforme relatado nos Evangelhos, e depois vamos entrar em outras hipóteses mais tradicionais e também em teorias alternativas e especulativas. Os Evangelhos, especialmente os de Mateus, Marcos, Lucas e João, nos fornecem a base para entendermos a vida e os ensinamentos de Jesus. No entanto, eles oferecem poucas informações sobre sua infância e juventude. A maioria das narrativas se concentra no seu nascimento e no início do seu ministério público, a partir dos 30 anos. Porém, um episódio significativo durante sua juventude é relatado no Evangelho de Lucas, e é sobre ele que vamos nos debruçar. O único evento da juventude de Jesus registrado com detalhes nos Evangelhos está em Lucas, no capítulo 2, versículos do 41 ao 52. Este trecho descreve um momento crucial na vida de Jesus, que ocorreu durante uma peregrinação anual de sua família a Jerusalém para a festa da Páscoa. Como era de costume na época, Maria e José, juntamente com Jesus, então com 12 anos, viajaram para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Após os dias da festividade, a família iniciou a viagem de volta para Nazaré. No caminho de volta, Maria e José perceberam que Jesus não estava com eles. Após uma busca inicial entre parentes e conhecidos, retornaram a Jerusalém em busca do filho. Três dias depois, encontraram Jesus no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos os que o ouviam se admiravam da sua compreensão e das suas respostas. Quando Maria e José o encontraram, expressaram sua preocupação, mas Jesus respondeu com uma frase reveladora: "Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa do meu pai?" Este episódio é significativo por várias razões. Primeiro, a autoconsciência de Jesus. Aos 12 anos, Jesus já demonstra uma clara consciência de sua identidade e missão divina. Suas palavras indicam um entendimento profundo de sua relação com Deus, a quem ele se refere como meu Pai. Segundo, a sabedoria e conhecimento. Mesmo sendo tão jovem, Jesus impressiona os mestres do templo com sua sabedoria e entendimento das Escrituras. Isso prenuncia sua futura autoridade como mestre e profeta. E em terceiro, a prefiguração de seu ministério. Este evento é um vislumbre do futuro ministério de Jesus.
mostra sua dedicação à obra de Deus e antecipa a centralidade do templo e das Escrituras em seu ensino. Este breve episódio no templo nos oferece um raro vislumbre da juventude de Jesus, destacando sua precoce sabedoria e profunda conexão com Deus. Embora os evangelhos não forneçam muitos detalhes sobre esses anos iniciais, este relato nos ajuda a entender melhor a formação e o desenvolvimento daquele que seria o Salvador do mundo. Esse intervalo de quase 18 anos na vida de Jesus levanta várias questões. Existem várias teorias e tradições que tentam preencher essa lacuna. Vida comum em Nazaré. A teoria mais aceita é que Jesus viveu uma vida comum em Nazaré, trabalhando como carpinteiro ao lado de José. Após o relato do episódio no templo, quando Jesus tinha 12 anos, o Evangelho de Lucas nos dá uma breve, mas significativa descrição de seu desenvolvimento. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Lucas, capítulo 2, versículos do 41 ao 52. Essa passagem sugere um período de crescimento e preparação, mas não oferece detalhes específicos sobre suas atividades diárias ou experiências. Nazaré era uma pequena vila na Galileia, e a vida ali seria simples e centrada na comunidade e na família. Trabalho como carpinteiro. É amplamente acreditado que Jesus trabalhou como carpinteiro, seguindo os passos de José, seu pai terreno. O termo carpinteiro pode se referir a um construtor geral, alguém que trabalhava com madeira, pedra e outros materiais. Esse trabalho seria o de construir e reparar casas, móveis e ferramentas, proporcionando a Jesus uma conexão profunda com a vida cotidiana das pessoas de sua comunidade. Vida familiar. Jesus teria vivido com sua mãe Maria e seus irmãos e irmãs. A vida familiar teria sido uma parte fundamental de sua formação, oferecendo-lhe uma base sólida de amor, apoio e valores. Participação na comunidade. Como qualquer outro jovem judeu de sua época, Jesus teria participado das práticas religiosas e sociais de sua comunidade. Ele teria frequentado a sinagoga, celebrado as festividades judaicas e se envolvido nas atividades comunitárias. O crescimento de Jesus em sabedoria, estatura e graça, mencionado em Lucas, capítulo 2, versículo 52, sugere um desenvolvimento holístico e equilibrado. Sabedoria. Durante esses anos, Jesus teria estudado as Escrituras e a tradição judaica, desenvolvendo um profundo entendimento espiritual e teológico. Ele também teria aprendido através de observação e experiência, absorvendo a sabedoria prática de sua família e comunidade. Estatura. Jesus cresceu fisicamente, passando de menino a homem. Esse crescimento físico, aliado ao trabalho manual como carpinteiro, teria moldado sua força e resistência. Graça. Jesus teria desenvolvido graça diante de Deus e dos homens.
cultivando um caráter e uma presença que refletiam bondade, compaixão e integridade. Ele teria se tornado conhecido e respeitado em sua comunidade por suas qualidades pessoais. A teoria de que Jesus viveu uma vida comum em Nazaré é profundamente significativa. Ela nos lembra que Jesus compartilhou plenamente da nossa humanidade, vivendo as experiências comuns de trabalho, família e comunidade. Esses anos silenciosos não são menos importantes porque nos mostram que a divindade de Jesus foi vivida em meio à simplicidade e às tarefas cotidianas. Viagens e estudos. Estas teorias não têm base sólida nos textos bíblicos e são vistas com ceticismo pela maioria dos estudiosos. Porém, uma das teorias mais intrigantes sobre os anos silenciosos de Jesus é a de que ele teria viajado para o Oriente, especificamente para regiões como a Índia, Nepal e Tibete. Esta teoria sugere que Jesus buscou conhecimento espiritual e ensinamentos de mestres orientais durante esse período. Contato com mestres espirituais. Alguns estudiosos e autores especulam que Jesus pode ter aprendido com mestres espirituais orientais, absorvendo ensinamentos sobre meditação, compaixão e amor universal que mais tarde refletiram em seu próprio ministério. Influência do hinduísmo e budismo. Há quem acredite que Jesus pode ter sido influenciado por práticas e filosofias do hinduísmo e do budismo, enriquecendo sua própria espiritualidade com essas tradições. Um texto frequentemente citado nessa teoria é o chamado Manuscrito de Jesus na Índia. Este manuscrito, alegadamente descoberto por Nicholas Notovitch, um viajante russo do século XIX, descreve os anos que Jesus teria passado na Índia aprendendo de sábios e sacerdotes hindus e budistas. Embora a autenticidade do manuscrito seja amplamente questionada, ele continua a alimentar especulações sobre as viagens de Jesus ao Oriente. Outra teoria fascinante é a de que Jesus pode ter estudado em Alexandria, no Egito. Alexandria era um dos maiores centros de aprendizado do mundo antigo, conhecido por sua grandiosa biblioteca e por ser um ponto de encontro de culturas e saberes diversos. Centro de aprendizado. Alexandria abrigava a famosa Biblioteca de Alexandria, um vasto repositório de conhecimento e um lugar onde se reuniam filósofos, cientistas e teólogos. Estudar lá teria proporcionado a Jesus acesso a uma vasta gama de conhecimentos. Intercâmbio cultural. A cidade era um caldeirão de culturas, onde ideias do Oriente e do Ocidente se encontravam. Jesus poderia ter sido exposto a diversas filosofias e tradições religiosas, ampliando sua compreensão espiritual e intelectual. Influência helenística.
Estar em Alexandria poderia ter exposto Jesus ao pensamento helenístico, influenciando sua abordagem às questões éticas, morais e espirituais que encontramos em seus ensinamentos. Enquanto as teorias sobre as viagens de Jesus ao Oriente e sua educação em Alexandria são especulativas e carecem de evidências sólidas, ambas oferecem perspectivas fascinantes sobre como ele pode ter passado esses anos silenciosos. Ambas as teorias sugerem que Jesus buscou um aprofundamento espiritual e intelectual que o preparou para seu ministério público. Os essênios eram uma seita judaica que viveu aproximadamente entre o século II a.C. e o século I depois de Cristo. Eles são mais conhecidos por seu estilo de vida comunitário, ascético e devoto, e por sua associação com os manuscritos do Mar Morto, descoberto em Qumran. Comunidade ascética. Os essênios viviam em comunidades isoladas, afastadas das cidades e da vida pública. Eles praticavam um estilo de vida ascético, que incluía a simplicidade, a abstinência e a dedicação à oração e ao estudo das Escrituras. Pureza ritual. Eles enfatizavam a pureza ritual e moral, seguindo rigorosos rituais de purificação e normas éticas. A pureza era considerada essencial para se aproximar de Deus. Estudo das Escrituras. Os essênios eram dedicados ao estudo das Escrituras e acreditavam em uma interpretação esotérica e espiritual dos textos sagrados. Eles também produziam seus próprios escritos, muitos dos quais foram descobertos nos manuscritos do Mar Morto. Esperança messiânica. A comunidade essênia tinha uma forte expectativa messiânica, acreditando na vinda de um Messias que traria justiça e restauraria Israel. A teoria de que Jesus pode ter vivido entre os essênios sugere que ele poderia ter sido influenciado pelos ensinamentos e práticas dessa comunidade durante os anos silenciosos. Semelhanças nos ensinamentos. Alguns estudiosos apontam semelhanças entre os ensinamentos de Jesus e os textos essênios. Por exemplo, o Sermão da Montanha de Jesus apresenta conceitos éticos e espirituais que lembram os valores dos essênios, como a bem-aventurança dos humildes e a pureza de coração. Vida comunitária e ascética. Se Jesus passou tempo entre os essênios, ele poderia ter adotado algumas de suas práticas ascéticas e comunitárias, moldando sua visão sobre a simplicidade, a humildade e a espiritualidade. Enfoque na pureza e na justiça. O foco dos essênios na pureza moral e ritual e sua expectativa de um Messias justo poderiam ter influenciado a missão de Jesus e sua mensagem de arrependimento e redenção.
Diferenças teológicas. Apesar das semelhanças, há diferenças significativas entre os ensinamentos de Jesus e os dos essênios. Por exemplo, enquanto os essênios viviam uma vida separada e ascética, Jesus ministrava entre as pessoas comuns e era conhecido por associar-se com pecadores e marginalizados. Falta de evidências diretas. Não há evidências diretas nos evangelhos ou em outros textos históricos de que Jesus tenha vivido entre os essênios ou sido formalmente associado a essa comunidade. Entender o estilo de vida dos essênios nos ajuda a imaginar como esses anos silenciosos poderiam ter sido para Jesus, se ele realmente passou um tempo entre eles. Vida comunitária. Os essênios viviam em comunidades onde todos os bens eram compartilhados. Eles trabalhavam juntos, estudavam as Escrituras e participavam de rituais comunitários. Disciplina rigorosa. A disciplina e a autodisciplina eram fundamentais para os essênios. Eles seguiam uma rotina diária de oração, estudo e trabalho manual. Rituais de purificação. Frequentemente, os essênios realizavam rituais de purificação com água, um aspecto que pode ter influenciado a ênfase de Jesus no batismo como símbolo de purificação e renascimento espiritual. Portanto, enquanto é uma hipótese interessante e potencialmente enriquecedora para o entendimento da vida de Jesus, ela permanece especulativa devido à falta de provas diretas e à natureza conjectural das conexões feitas. Alguns textos apócrifos, que não fazem parte da Bíblia, oferecem relatos sobre esses anos. No entanto, esses escritos são considerados menos autênticos e não têm o mesmo reconhecimento que os evangelhos canônicos. Apesar de serem considerados menos confiáveis pela maioria dos estudiosos e líderes religiosos, esses textos ainda oferecem uma visão intrigante sobre aspectos da vida de Jesus e de outras figuras bíblicas. O termo apócrifo vem do grego e significa escondido ou oculto. Esses textos foram escritos durante o mesmo período que os textos canônicos, mas não foram incluídos na Bíblia por várias razões, como questões de autenticidade, ortodoxia e origem. Existem muitos textos apócrifos, incluindo evangelhos, epístolas, apocalipses e Atos de Apóstolos. Alguns dos mais conhecidos são o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro e o Evangelho primitivo de Tiago. Os textos apócrifos oferecem algumas narrativas sobre os anos não documentados de Jesus, fornecendo teorias sobre onde ele esteve e o que ele fez durante esse tempo. O Evangelho da infância de Tomé
é um dos textos apócrifos que relata a infância de Jesus. Este texto contém histórias sobre Jesus entre os 5 e os 12 anos, incluindo eventos milagrosos e episódios de sabedoria precoce. Relatos incluem Jesus moldando passarinhos de barro e dando-lhes vida, bem como episódios em que ele exibe um conhecimento extraordinário e realiza milagres para proteger a si mesmo e a sua família. Embora interessante, este texto é considerado pouco confiável pela maioria dos estudiosos devido ao seu tom legendário e à falta de evidências históricas para corroborar suas histórias. O Evangelho primitivo de Tiago foca principalmente na vida de Maria e no nascimento de Jesus, mas oferece alguns vislumbres da infância de Jesus e seus primeiros anos. Este texto inclui detalhes sobre a natividade e a infância de Jesus que não são encontrados nos evangelhos canônicos. Ele narra eventos como a apresentação de Jesus no templo e a fuga para o Egito. Porém, assim como o evangelho da infância de Tomé, este texto é visto com ceticismo pelos estudiosos devido à sua natureza apócrifa e à falta de verificação histórica. Existem vários outros evangelhos apócrifos que mencionam brevemente a infância e juventude de Jesus, mas muitos desses relatos são considerados fabulosos e altamente exagerados. Embora não sejam aceitos na coleção bíblica, esses textos apócrifos influenciaram algumas tradições e lendas cristãs ao longo dos séculos. Os textos apócrifos oferecem uma visão alternativa e frequentemente fantástica sobre os anos silenciosos de Jesus. Apesar de serem considerados menos confiáveis do que os evangelhos canônicos, eles continuam a ser uma fonte de curiosidade e estudo para muitos interessados na vida de Jesus. O silêncio dos evangelhos sobre esses anos pode ser intencional. Os autores dos evangelhos focaram no ministério público de Jesus, sua morte e ressurreição, que são os eventos centrais da fé cristã. A infância e a juventude de Jesus podem não ter sido vistas como essenciais para a mensagem teológica que queriam transmitir. Chegamos ao fim de nossa jornada pelos anos silenciosos de Jesus. Neste episódio do canal do Sem Fim, exploramos várias teorias fascinantes que tentam preencher os espaços em branco da vida de Jesus entre os 12 e os 30 anos. Desde seu extraordinário encontro no templo aos 12 anos, até especulações sobre sua possível convivência entre os essênios e suas viagens ao Oriente, mergulhamos em um oceano de possibilidades e mistérios. Os textos apócrifos nos oferecem narrativas intrigantes, enquanto as hipóteses sobre seus estudos em Alexandria nos levam a refletir sobre o impacto do conhecimento e da sabedoria em sua vida adulta. No entanto, esses anos continuam a ser um enigma, lembrando-nos da complexidade e profundidade da figura de Jesus Cristo.
Convidamos você a compartilhar suas próprias teorias e pensamentos nos comentários abaixo. Quais são suas ideias sobre os anos silenciosos de Jesus? Queremos ouvir sua opinião. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos fascinantes e continuar conosco nessa jornada. Agradecemos sua companhia até aqui e até o próximo vídeo.